Senho- Senhoras e senhores, muito bom dia. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo convidam a todos e agradecem as presenças para o terceiro seminário de Turismo Rural e Desenvolvimento Regional e também para o lançamento oficial do roteiro turístico Meu Pago, evento este alusivo à 26ª edição da Feira da FENARROS. A coordenação do projeto é do professor doutor Nilson Binda, da UERGS. Tem a coordenação da professora doutora Chayane Leal Agni, também da UERGS. Conta com a acadêmica bolsista Jennifer Jardim Pfeiffer. Conta com os acadêmicos voluntários Angele Rita Pereira Vargas e Esther Dornelles. E também com a professora voluntária Fernanda Refosco Porto, da URGS. É um momento de lembrar também a trajetória, o legado, o trabalho da acadêmica Thais Peterman Padilha na trajetória deste projeto que aqui é o ápice com o seu seminário. A mediadora deste evento será a turismóloga da Prefeitura Municipal e secretária adjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Lívia Gonçalves de Lima. O turismo rural tem se consolidado como uma importante estratégia de desenvolvimento regional, especialmente em estados com forte tradição agropecuária, como o Rio Grande do Sul. Essa modalidade turística valoriza o espaço rural como ambiente de lazer, cultura e produção, permitindo que propriedades agrícolas diversifiquem suas atividades e ampliem suas fontes de renda. No âmbito do Cored, o turismo rural aparece, desde 2023, como a segunda vocação econômica da região. Ao oferecer experiências ligadas ao cotidiano no campo, à gastronomia típica, às tradições locais e ao contato com a natureza, o turismo rural fortalece a identidade cultural e estimula a permanência das famílias no meio rural. No contexto gaúcho, o turismo rural possui grande relevância devido à riqueza histórica e cultural das comunidades de origem europeia, à tradição campeira e à diversidade das paisagens naturais. Além de contribuir para a geração de emprego e renda, essa atividade promove a valorização do patrimônio material e imaterial, incentiva o empreendedorismo local e dinamiza as economias de pequenos municípios. Desta forma, o turismo rural no Rio Grande do Sul representa uma alternativa sustentável de desenvolvimento regional, ao integrar conservação ambiental, inclusão social e fortalecimento econômico. O terceiro seminário Turismo Rural e o Desenvolvimento Regional e o lançamento do roteiro turístico Meu Pago é uma atividade do projeto de extensão universitária registrado na Pró-Reitoria de Extensão da UERGS e executado pela unidade local aqui em Cachoeira do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A atividade cumpre parcialmente a missão institucional da UERGS de promoção do desenvolvimento regional nas localidades em que está inserida. O objetivo do seminário é partilhar dados do perfil do consumidor do turismo dos municípios do Cored e Jacuí Centro, promovendo um debate em torno da pesquisa em desenvolvimento rural e o turismo rural, a fim de impulsionar o turismo rural em Cachoeira do Sul e também o desenvolvimento regional. O tema do turismo rural foi definido como foco de atuação do projeto de extensão. Em 2023, na 20ª edição da FENARROS, realizou-se o primeiro seminário, identificando oportunidades para o turismo local, para o turismo rural local. Em agosto de 24, no segundo seminário, partilhou-se experiência de empreendimentos do turismo rural na região, com exemplos de sucesso. Em 25, devido às fortes chuvas, não foi possível realizar o seminário. Neste ano, a 26ª FENARROS, compartilharemos dados
do consumidor de turismo na região do Coré de Jacuicentro. Debateremos sobre a pesquisa de desenvolvimento rural relacionada ao turismo. Conheceremos mais as atrações turísticas e os empreendimentos rurais de Cachoeira do Sul com acolhimento a turistas. Ao final do seminário, será oficializado o roteiro turístico Meu Pago. Agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo seminário. Um agradecimento especial vai à 26ª edição da FENARROS, na sua executiva, pela cessão do espaço, dentro da programação Agrotec, onde se realiza este evento. Anunciamos a presença das seguintes autoridades: senhor José Ademir dos Santos, chefe administrativo da unidade, representando a unidade em Cachoeira do Sul. Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhor Paulo Ricardo Vieira da Cunha Machado. Presidente do Conselho Municipal de Turismo e representante do CDL, Marion Araújo. Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, André Bessal. Nesse ato, representando Sua Excelência, o Prefeito Municipal. Presidente do Sicredi Jacuí Centro-Leste, senhor Paulo Alex Falcão, a quem a gente agradece pelo apoio a este evento. Também nominamos a senhora Marisa Tinsari como ex-secretária municipal de Educação e Cultura, agradecemos a presença, e a senhora Adriana Rocha, presidente da Ascarte. Neste momento, ouviremos as falas da mesa dos trabalhos, começando pelo representante do Executivo, secretário André Bessal. Bom dia a todos. Prazer estar nesse momento bem especial. Eu vou, Igor, quebrar um pouquinho o protocolo, mas eu não posso deixar de chamar a Lívia aqui, que estou representando o Executivo, mas ela esteve muito à frente desse projeto. Então, por justiça e reconhecimento, Lívia, se junte a nós aqui. Saudar, então, desejar que seja uma manhã de muito aprendizado, que a gente realmente entenda da importância desse projeto, do roteiro Meu Pago. Muito se fala em turismo rural, mas efetivamente fazer turismo rural acontecer na prática ele é bem mais complexo do que apenas abrir as porteiras e receber pessoas em suas propriedades. Então é um trabalho que já vem acontecendo há bastante tempo, que vai culminar hoje no lançamento oficial do roteiro, mas muita coisa aconteceu, muito trabalho foi necessário para que isso acontecesse. Então, um reconhecimento para as propriedades que toparam esse desafio, estão nessa caminhada junto conosco, de realmente fazer com que o desenvolvimento econômico no turismo aconteça no nosso município. A gente sabe que o poder público ele tem sim um papel importante, mas é fundamental que a iniciativa privada, através das propriedades, ela se envolva nesse projeto. Então, a gente reconhece e agradece os 5 empreendimentos que toparam e estão conosco nessa caminhada, e dizer que só depende de nós agora seguir trabalhando, reforçando, convidando, levando essa mensagem adiante para as pessoas realmente visitarem, conhecerem, e eu tenho certeza que no momento que irem em cada uma dessas propriedades vão ter certeza que serão muito bem acolhidas, recebidas, e a gente vai conseguir efetivamente trabalhar melhor o turismo aqui na nossa cidade. Então, para não me alongar muito, agradeço a presença de vocês nessa manhã de sábado e um bom evento para todos nós. Passo a palavra agora ao representante da UERGS, chefe administrativo da unidade local, senhor José Ademir dos Santos. Bom dia a todos. Meu nome é Ademir Santos, chefe de unidade da UERGS em Cachoeira do Sul. Nos sentimos muito felizes em participar desse evento, principalmente a UERGS cumprindo a sua missão nesse ano que a universidade faz 25 anos, está instalada em Cachoeira do Sul desde 2002, no início lá na escola CIEP, né, espaço pequeno, e hoje, na 7 de setembro, ali, usando um prédio central na antiga Caixa Econômica Estadual. Então, nos sentimos felizes em estar cumprindo com a missão da UERGS, que é a formação de recursos humanos para o desenvolvimento regional. Hoje estamos com os 3 segmentos aqui, o professor Binda, né, na organização, o Igor Noronha, nosso protocolo de hoje, e o egresso José Rodrigo. Nos sentimos muito felizes, então, em participar desse evento, egresso da universidade. E
que todos tenham um bom evento nesse dia de hoje, com a apresentação, então, do turismo rural Meu Pago. Passo a palavra agora ao presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paulo Ricardo Vieira Machado. Um bom dia a todos, se sintam todos bem acolhidos, né? Então, eu como representante da agricultura familiar do interior, me sinto muito lisonjeado de estar aqui participando com essa acolhida a esse momento, né, do turismo rural. Também como presidente do CONDER, Conselho de Desenvolvimento Rural, me sinto também bem forte para dizer: turismo rural tem um grande potencial em Cachoeira, com vários pontos turísticos, podemos criar mais outros pontos, né? Então, assim, ó, a gente, o CTG, eu faço parte hoje também como patrão do CTG, a gente ganhou um prêmio, Vivências de Galpão, né? Que parte pelo turismo rural, é um programa do Estado, e a gente está se integrando junto com vocês, se Deus quiser a gente vai conseguir vencer essa etapa, né? E o tradicionalismo está dentro do turismo rural em Cachoeira, para todos ficarem sabendo disso também, né? Então, assim, ó, a gente se sente fortalecido com o apoio de vocês que estão aqui presentes, outras pessoas mais que vão se juntarem a nós. Então, Cachoeira está de parabéns com essa ideia. Então, eu não vou deixar de nominar o nome da Lívia, que eu venho acompanhando ela há tempos, pela essa determinação, e ela tem essa, como é que se diz a palavra assim, essa insistência de não desistir, né? Parabéns para ti, Lívia, o professor Binda, e todos mais que contribuem para o turismo rural em Cachoeira. Que tenhamos um bom evento e sucesso para todos nós. Com a palavra agora, o presidente do Contur, Marion. Bom dia a todos. Não vou ser repetitivo aqui de estar falando sobre a questão da UERGS, como a secretaria, a Lívia, que vem na frente desse projeto. Sei que também, acho que o Sebrae também teve também a participação, também o Sicredi aqui, nosso apoiador, né, de fazer todo esse material de divulgação, e principalmente os empreendimentos que aceitaram a ideia. Né? Se não tivesse os empreendimentos hoje, nós não estaria aqui, né? E coloco lá a entidade, a CDL, e também a questão do conselho, à disposição desses empreendimentos. E vamos torcer que tenha mais empreendimentos em Cachoeira, do turismo rural, nesse projeto aí. Tá bom? Bom dia, bom seminário a todos. Tudo bem. Para finalizar as falas, então, passamos a palavra ao presidente do Sicredi, Paulo Alex Falcão, como apoiador do evento. Um bom dia a todos. Saudar aqui o secretário André, representando o prefeito, e também a Lívia, adjunta, ao Marion, Paulo, Ademir, todos que se envolvem no dia a dia para buscar reunir pessoas e debater assuntos que são relevantes. E o tema deste seminário hoje é o turismo. Tem já evolução em cada um destes seminários, porque traz novas informações, traz estudos, e isto vai acumulando como cada vez um passo para nós termos o rumo e a velocidade de seguirmos com esta atividade produtiva no nosso município. E isto é um assunto que tem uma abrangência regional, porque vira atração para pessoas que podem vir de outras regiões, fazer uma visita, já conhecer outros pontos para poder voltar e também comunicar ao seu círculo de relacionamento o que existe em nossa cidade. O trabalho que vocês vêm fazendo nestes seminários tem que ser percebido por vocês e pela sociedade como passos no degrau de crescimento para avançar no conhecimento.
Parabéns pela atitude, pela iniciativa do trabalho de vocês, porque uma região se torna um atrativo gradativamente. Não é de uma hora para outra, não é com apenas um empreendimento. São vários empreendimentos que juntam e formam uma grande atração, e isso é o que eu percebo da nossa região. Parabéns pelas iniciativas, parabéns pelos empreendimentos, pelos investimentos que vocês estão fazendo em nossa região. Me permita também quebrar o protocolo, acho que esse momento é cercado de conquistas, e tem alguém que tem grande trabalho para que nós cheguemos ao que a gente chegou hoje. Lívia, dá uma palavrinha para nós. Bom dia, pessoal. Hoje, 5 horas da manhã, eu acordei e pensei, nossa, hoje é um dos meus dias né? D de delícia. Chamei o Igor às 6, D de dedicação. E eu só posso dividir com vocês que eu estou com meu coração aquecido. Isso aqui, esse evento de hoje só comprova que a gestão pública, ela provoca, ela intermedia, ela articula, mas o mérito, o protagonismo é da iniciativa privada, é da sociedade civil organizada. Estaremos sempre trabalhando em conjunto, mas hoje acontece que a minha criança vai começar a caminhar sozinha, né? A gente andou tanto tempo, né, Binda? Gerindo, primeiro idealizando, gerando, gestando. Aí ela nasceu e hoje ela vai caminhar. É um bebê, eu considero como um filho, uma produção, não só minha, mas como de todos os envolvidos, e que seja o primeiro de muitos. Que o meu pago hoje, que oferta 5 empreendimentos, ano que vem pode estar aqui promovendo 10 empreendimentos. Que logo mais venha uma agência receptiva trabalhar em conjunto com o meu pago, que a hotelaria, o meio urbano se beneficie também dessa articulação, dessa comercialização. Luia, vem para cá. Infelizmente, H1N1 pegou a Mara, uma das nossas colaboradoras. Pode sentar aqui, Luia. Senta pertinho de nós aqui. Senta aqui. E em questão de ordem sanitária, ela está guardadinha, está lá, mas o Luia veio aqui nos representar. Sejam bem-vindos. Viva o meu pago. E que seja uma manhã transformadora para todos. Que seja o pontapé, que seja a sensibilização, a semeadura de novas ações aqui em Cachoeira e na região, através dos nossos biomas, Pampa e Mata Atlântica. Sejam bem-vindos. Nesse momento, então, se desfaz a direção dos trabalhos. Agradecemos a presença de todos, convidamos para que fiquem na assistência, participando dos eventos, das palestras, e para acompanhar a apresentação dos trabalhos e também do lançamento oficial do roteiro turístico Meu Pago. Temos alguns informes antes do início dos trabalhos, da apresentação dos trabalhos. É importante que todos preencham a lista de presença. Lá na entrada tem os acadêmicos que estão tratando disso. É importante o preenchimento do formulário para, eventualmente, depois o certificado, para quem tiver interesse. E já de imediato, então, passamos às apresentações. Chamamos para sua apresentação, a primeira desta manhã, o egresso da UERGS, agrônomo, José Ricardo Rocha Gomes, que vai trabalhar o perfil do consumidor da região do Coré de Jacuí Centro para o turismo em Cachoeira do Sul. Foi esse o tema, inclusive, do seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, agradecer ao convite para poder apresentar o meu trabalho de TCC. Reforçando, então, eu sou José Rodrigo, sou egresso da UERGS, formado em engenheiro agrônomo. Hoje atuo no marketing digital, sou empresário, atuo para empresas do agro. E vim trazer para vocês, então, o perfil do consumidor
na região do Corédia Jacuí Centro, para o turismo rural em Cachoeira do Sul. Fui orientado pela professora doutora Chayane Leal e apresentei esse TCC aí em dezembro de 2024. Aqui a gente traz o sumário, né? A gente vai abordar a introdução, a metodologia, resultados de discussão, as considerações finais, referências e agradecimentos. Bom, então na introdução. O turismo ele se caracteriza então como um fenômeno social, cultural e econômico. Segundo a definição da Organização Mundial de Turismo, é a mobilização de pessoas além da recreação. Então a pessoa ela se desloca até um estabelecimento e faz uma troca comercial, então paga em moeda, né, não só por recreação. O turismo rural no Brasil ele surge em 1980 como uma alternativa para a agricultura familiar, valorizando então a cultura local, gerando renda e fixando os jovens no campo. O impacto positivo, econômico, social e ambiental disso é indescritível. Então, é uma fonte de renda e de cultura. A relevância da pesquisa ela busca identificar o perfil dos consumidores, né, no contexto do Jacuí, do Corédia Jacuí Centro. Bom, então na questão de pesquisa, a gente quis abordar qual que é o perfil dos consumidores dessa região. Essa região que envolve, então, Cerro Branco, Novo Cabrais, Restinga Seca, Paraíso do Sul, São Cepé, Vila Nova do Sul, para Cachoeira do Sul. Dos objetivos gerais é traçar o perfil desse consumidor e identificar especificamente quais que são o perfil social, econômico e demográfico dessas pessoas, descrever as experiências que elas buscam nos estabelecimentos e identificar as preferências de consumos e serviços. A metodologia que a gente utilizou, então, foi uma pesquisa primária de abordagem quantitativa. Então, a gente utilizou o método bola de neve, que foi escalar as perguntas para as pessoas, os questionários. O nosso público-alvo foram esses habitantes do Corédia, exceto em Cachoeira do Sul, todos maiores de 18 anos, independente de ser homem ou mulher. As técnicas de coleta de dados foram questionários via WhatsApp, então a gente abordava as pessoas via WhatsApp e aplicava o questionário. Os componentes do questionário eram o primeiro tópico, perfil social, econômico e demográfico dessa pessoa, para entender. As experiências prévias de turismo que essa pessoa já teve, se ela tinha conhecimento prévio do turismo rural. E as preferências de consumo de produtos e serviços turísticos rurais. Na metodologia que ainda na metodologia, a nossa pesquisa teve 95% de confiabilidade, então é uma margem de erro bem baixa. A gente consegue ter noção exata da demanda, né? Na tabela aqui a gente trouxe o resultado dessa pesquisa em questão de números. Então a gente conseguiu entrevistar mais pessoas que o mínimo para validar a pesquisa. Então é uma pesquisa realmente validada cientificamente. Nos resultados e discussões. Então ao aplicar esse formulário, a gente teve o resultado. O gênero de mulher, 65% foram mulheres, 34% homens nas respostas. A presença feminina indica, então, um envolvimento nas decisões de turismo rural. Então, realmente, é a mulher que manda. Na faixa etária, 70% dos entrevistados tinham entre 30 e 59 anos, é uma janela de público predominante. O estado civil dessas pessoas, 38% casados, 34% solteiros, representando mais de 70% da nossa amostra. A escolaridade dessas pessoas, mais de 48% com ensino superior completo ou cursando uma pós-graduação, então é um público que é altamente qualificado, que tem renda, né? Na questão de ocupação, 33% desses eram servidores públicos, seguido por autônomos, 16,7%. Ainda no perfil social dessas pessoas, a composição familiar delas, quase 70% residiam com até 3 pessoas, sugerindo, então, experiências mais intimistas, familiares. A renda dessas pessoas, 63,8% possuem renda de até 4 salários mínimos, destacando a atratividade por classes intermediárias, né? Então, uma demanda de médio valor. O transporte dessas pessoas, quase 80% disponibilizam automóveis, então elas conseguem se deslocar facilmente até as propriedades, os estabelecimentos rurais. E
nesses dados, a gente consegue moldar estratégias de marketing para desenvolver essas atividades. A gente consegue, então, considerar o perfil, os interesses e a acessibilidade desse público-alvo. A gente entrando, então, nas experiências de turismo rural. A familiaridade com o conceito. Quase 70% das pessoas sabem o que é o turismo rural. Né? 20,7% ouviram falar, mas não possuem um conhecimento aprofundado, e apenas 10% desconhecem o conceito. Mas ainda assim, então, a gente identifica a necessidade de campanhas educativas, do fomento em cima disso. As interações com Cachoeira do Sul. 30% das pessoas já visitaram a lazer, 27% exclusivamente a lazer, e 17% nunca visitaram, mas têm interesse de visitar, e 22% apenas a trabalho, 4% por outros motivos. O conhecimento de propriedades locais. 84% dessas pessoas desconhecem propriedades com atrações turísticas. Então, as pessoas elas já vieram à Cachoeira, conhecem Cachoeira, mas nunca ouviram falar sobre turismo rural em Cachoeira do Sul. Na participação em atividades remuneradas. 60% nunca participaram de alguma atividade paga. Então, essas pessoas nunca foram até uma propriedade, nunca tiveram uma experiência com um café colonial, alguma coisa desse tipo. Então, são pessoas que nunca viveram. Então, 40% já vivenciaram alguma experiência remunerada. Nas companhias, nas experiências, 40% tiveram essas experiências entre amigos, 25% com famílias, com crianças, 23% excursões, ou essas pessoas foram em casais. Outros formatos de viagem individuais também, algumas trilhas femininas, identifiquei grupos de trilhas femininas. E esses dados, então, apontam a oportunidade de divulgação e personalização dessas experiências para essas pessoas. Nas preferências de consumo, essas pessoas elas têm os períodos preferidos disponíveis, eram finais de semana. 83,7% dessas pessoas buscam os finais de semana para fazer esse tipo de experiência. E feriados, 40%. Férias, 32%. E dias úteis, então, 4,3%. Então, o produtor ele vai ter a semana toda para se organizar, para no feriado ali estar recebendo, abrindo a porteira, literalmente, para receber esses turistas. Nas atividades preferidas, na gastronomia, o café rural ele chama muita atenção. Quase 50% de demanda das pessoas que responderam à pesquisa. E almoço ou jantar, 47%. O contato com a natureza também se destaca muito, 45%. Balneário e aventura, que a Cachoeira dispõe de 2 balneários muito importantes, 37%, e aventura, 30%. Hospedagem em camping também tem essa demanda, né? E atividades culturais, como, por exemplo, a Tafona, que é uma propriedade que abrange muito a questão histórica, tem também a demanda ali, 24% de respostas. Ainda nas preferências de consumo, nos aspectos valorizados, destaca-se muito a hospitalidade, né? 76% das pessoas citaram a hospitalidade, a natureza preservada, 62%, um ambiente tranquilo, 44%. Outra coisa que foi citada e chama atenção é a inclusão de crianças, atividades para crianças, né, 25%, e acessibilidade, 20%. Então, esses dados indicam que Cachoeira do Sul pode atrair visitantes, oferecendo experiências focadas em hospitalidade, natureza e cultura, especialmente nos finais de semana e feriados. A gente traz aqui o gráfico, né, do que foi citado, em cima ali do que eu falei, se destacou o balneário, o contato com a natureza, a gastronomia também foi muito citada. E aqui a questão de hospitalidade, atendimento, a recepção, um ambiente organizado, limpo. E nas considerações finais, então, a gente consegue ver o potencial elevado e o interesse em gastronomia, natureza e atividades práticas culturais. A preferência nos finais de semana e feriados é o destaque. Fatores valorizados como a hospitalidade. E as limitações. A gente teve só uma limitação nessa pesquisa, que foi a falta de recursos para a gente ir a campo e coletar esses dados. Então, esses dados coletados via WhatsApp
né, a gente sentiu que poderia ter sido feito presencialmente, mas em função de não ter verba disponível, a gente optou por estar fazendo via WhatsApp. Minha sugestão, então, para futuras pesquisas é esse estudo focado nos visitantes da rota que está estabelecida, né, para a gente poder visar, ajustar e aprimorar para essas pessoas voltarem para consumir e também indicarem para outras pessoas. Aqui trouxe as referências, os agradecimentos. E eu finalizo, né, com uma frase que foi destaque do meu trabalho. E queria agradecer pelo convite para vir trazer esse material para vocês. Eu tenho certeza que a demanda está aqui, né? O trabalho ele mostra que existe essa demanda, que tem pessoas que estão querendo consumir. E eu tenho certeza que com a rota estabelecida agora, o meu pago, as pessoas vão consumir tanto de cachoeira quanto fora de cachoeira. E com certeza, que nem foi citado, com certeza ano que vem a gente vai estar aqui trazendo 10 estabelecimentos novos para o turismo rural de Cachoeira do Sul. Obrigado. Pode. Alô? Rodrigo, te peço a gentileza de voltar. Opa, tem as perguntas. Vamos lá. Coloco à disposição o microfone se alguém quiser fazer uma complementação, questionamento, alguma coisa nesse sentido, o espaço fica aberto. Lembrando que a pesquisa vai estar à disposição, né, Rodrigo? Com É um certeza, com documento certeza. aberto, né? Porque é uma ferramenta importantíssima para estratégias de captação de clientes. Não esqueçam disso, saber de onde vem, o que quer sentir, o que quer saber, o que quer provar, o que quer fazer. Sim. Nada de momento? Fazer uma colocação só, que nós aqui em Cachoeira, tudo bem que tu disseste através dessa pesquisa, mas o que está nos faltando é o turismo rural, propriedades que abram para hotelaria, porque ninguém Exato. vai ser deslocado aqui para passar um dia num desses lugares aqui que oferece. Pelo que eu sei, nós não temos nenhuma hotelaria de turismo rural em Cachoeira do Sul. Uhum. Exatamente. É uma demanda que, inclusive, na pesquisa foi citado, pessoas querem se hospedar, mas tem balneário, os dois balneários, eles têm disposição de camping, né? São balneários, são E são balneários. Balneários, na minha opinião, não é turismo rural. Não, mas eles Pode se encaixam. ver, Se mas encaixam. para mostrar a tradição, cultura do Rio Grande do Sul, não é o balneário. Poderia. Acho eu, não sei. Existe a demanda. Se alguém que, sim, existe demanda, existe. Pessoal que não tem, vai todo para o balneário, mas não com enfoque de cultura, de mostrar o nosso turismo, as nossas raízes, as nossas tradições, a nossa gastronomia. Isso eu já tenho, uma época da minha vida me interessei muito. E há alguns lugares bons, naquela região de Pagé, de Dom Pedrito, há alguma coisa. Agora, aqui nós não temos. E o que a gente precisa também é incentivo econômico. É uma oportunidade. Não é um projeto que vá aplicar no indivíduo que tem, que queira investir turismo, financiamento, para implantar o turismo rural de fundamento em Cachoeira. Senão não vai conseguir. Exato. Obrigada. Só a fim de complementar, os dois balneários, eles se enquadram dentro do turismo rural, porque eles estão no meio do turismo rural. O turismo rural, ele é amplo, né? A partir do momento que o empreendimento oferece uma vivência fora do meio urbano, que prova os produtos que foram feitos lá mesmo, através da rede de cooperação, comprando materiais aqui em Cachoeira, a gente já pode trabalhar ele como turismo rural. Com experiências de hotelaria. Nesse sentido, a gente, graças a Deus, pode contar com a articulação.
as Antonelli, a família Antonelli estava interessada. Eu não sei se conseguiram, mas elas estavam interessadas. E lá tinha tudo para o turismo rural de fundamento. Aliás, para o turismo de hotelaria, de tudo. E que Sim. Eu participei do evento das meninas da Denise e da Fernanda, foi um evento muito interessante. Não, foi um... Exato. Eu estou acompanhando já a Denise faz um tempo, porque na realidade, mas a gente precisa do envolvimento da comunidade. Sim, é. A Denise, ela anda nesse processo de sensibilização e mobilização de quem realmente se apropria dessa história da localidade delas, para poder... Porque também não adianta ter o prédio e não ter a história, né? Sim, sim. Eu tive a oportunidade de conhecer a mãe delas quinta-feira. Aham. Mas nesse meio tempo, enquanto não tem uma hospedagem rural, mas sim com cabanas em meio rural, nós temos também a nossa hotelaria urbana, que serve muito de intermediadora. Faz a visita no interior, posa faz a visita no interior, pernoita no meio urbano e volta para o interior no outro dia. Secretário? Vai vir a agência de receptivo, com certeza. Exato. É bom ouvir essa angústia também, porque é uma angústia que a gente escuta bastante, essa necessidade de ampliar, né, a questão de serviços, recebimento, hotelaria, mas, enfim, temos que ter calma, temos que seguir evoluindo, avançando. Na verdade, a minha fala é mais para agradecer o trabalho, o estudo, ele foi muito importante, inclusive, para a formatação desse turismo não pago. Sim. Acho que a gente fazer qualquer trabalho, qualquer ação sem uma informação concreta, que da nossa realidade aqui é muito difícil, então te agradeço por ter disponibilizado o trabalho. Ele foi muito importante para esse dia também estar acontecendo. Espero a gente poder contar sempre com a tua ajuda, o teu auxílio quando for necessário. Com certeza. Eu costumo dizer que Cachoeira está engatinhando na questão operacional, mas tratando o turismo como ciência, ela já está uns passos à frente, né, professor Binda? Mais alguém? Podemos para o próximo? Marion? Leandro? Oi, bom dia. Primeiramente, parabenizar a tua apresentação, teu trabalho. Eu sou lá do Recanto Natureza e dados bem interessantes e importantes. Eu também trabalho com marketing lá do Recanto, né? Então, para a criação da persona e poder direcionar melhor Muito os importante. anúncios ali, bem bacana. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, né? Como é importante a universidade estar junto com a sociedade, né? Se envolvendo, né? Teu trabalho também é trabalho da outra colega. E o projeto Meu Pago, ele é o início, né? Tem muita coisa ainda para evoluir, mas vai da participação de cada um, acho que a contribuição de cada um, e isso serve para a questão do conselho lá, né? O conselho está aberto para trazer essas informações, mas conforme o nosso plano municipal de turismo, né, Olívia? Cachoeira tem muita potencialidade, né? Tem muita história aqui, né? Então, o que a gente precisa é unir forças, né? Trazer mais propriedades, vender bem a cidade, falar bem da cidade, né? E eu acho que tem tudo para dar certo, né? Se depender de nós lá do conselho, né, Lívia? Vai ser um sucesso esse Meu Pago. Com certeza. Como diz meu patrão Paulo, eu sou insistente, mas eu também aprendi a respeitar o time e a natureza de cada um, né? A gente provoca enquanto... Eu vou falar a Lívia, então, enquanto CPF, enquanto CNPJ também, porque hoje eu não sou mais tanto a Lívia Gonçalves de Lima, mas sim a Lívia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Eu sou a Lívia do Turismo, eu sou a Lívia turismóloga do município. Mas a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. A gente pode provocar um empreendimento, ele pode estar pronto, ele pode ter um potencial imenso, horrendo, mas eu tenho que respeitar o tempo do proprietário.
Então, a gente vai até a porteira da propriedade, a gente vai até a porta da empresa, mas sem perder a esperança que um dia a gente vai trabalhar junto. Joni? Muito bom os dados aí, né, apresentados. E pegando o gancho da dona Delmira aqui, na realidade, a demanda que tem aí gera um roteiro integrado, né? O turista pode ficar onde tem a hospedagem lá, não sei se o Recanto Natureza tem ou outro, né? E fazer um roteiro integrado, vivenciar, né, a encilha na fazenda. O que ela quis dizer é o seguinte, é que o turista tem também aquele anseio de acordar na fazenda, de acompanhar, de repente, lá, ou tirar o leite, né? Mas a demanda vai surgir, aliás, vai aparecer a partir da demanda isso aí. Com certeza, alguma fazenda vai fazer uma cabana primeiro, depois fazer a segunda. Provavelmente seja esse o caminho, né? Mas ninguém vai botar dinheiro na frente, com Exato. certeza, né? Pegar dinheiro bom, né, para colocar numa coisa esperando, enquanto não tem uma sensibilidade geral aí, né? Exatamente. Então, o ideal é isso aí, é integrar, que aí se faz o roteiro propriamente dito, né? Se passa por todas, cada uma com a sua atividade, Com certo? certeza isso vai surgindo ao longo do tempo. Eu estou para dizer para vocês que dentro da dinâmica que o turismo vive, né? Hoje a gente trabalha um tipo de conceito, amanhã já é outro. A gente usa agora o termo turismo de experiência. O turista não é mais passivo, ele observa. Não. Em vez dele pegar o saco de bergamota pronto, ele vai lá, ele colhe, ele pesa, ele paga, ele leva. Ele dá uma mapa guaxinha, ele colhe a oliveira, ele participa da colheita da noz, ele participa, visualiza a ordenha, visualiza a produção do queijo, ele se sente inserido, ele vive o cotidiano do rural. Mais alguma intervenção? Mais alguém para somar, Mafalda? O turismo rural, gente, ele é uma coisa maravilhosa. Ele é maravilhoso porque ele nos dá um prazer muito grande de nós vermos as pessoas felizes em cima do que é nosso e do que nós oferecemos. É o melhor prazer que tem. Porque quando eles chegam, eles reclamam para pagar. Mas quando eles saem muito felizes. Eles saem muito felizes. Agora, assim, completando sobre o hotel, aquilo que eu te falei aquele dia, né? Que nós temos 5 propriedades, mas todas elas bem distantes uma da outra. Então, é necessário que no nosso roteiro, futuramente, quem sabe está aqui o novo empreendedor, e no roteiro, uma excursão sai, como ela falou, de Porto Alegre, Rio de Janeiro, que ela não venha por um dia, que ela fique. Então, para ela ficar, nós precisamos de hotelaria. Tá? Então, a Cachoeira precisa, então, se tiver alguém aqui interessado, já comece. Eu tenho hospedagem simples e uso muito. O Leandro tem também, mas não é suficiente. Entendeu? Nós tivemos só um pouquinho de... Agora, essa semana, ontem, que eu recebo motorhomes durante o ano inteiro. Nós chegou uma família para pousar nos carros. Aí, como estava frio, eu ofereci uma casa com churrasqueira, com fogão a lenha. Eles ficaram encantados, porque em lugar nenhum tem isso. Eles chegam, encostam o carro e vão viver dentro do carro. Tá? Então, assim, o turismo é muito bom. A gente não pode esquecer que o turismo rural é onde o menos é mais. É né? verdade. Mais alguma intervenção? Podemos dar sequência? Te passo. Muito obrigada, José Rodrigo. Obrigado. Obrigado, então, ao José pela participação. Com certeza, como o Leandro disse, a tua pesquisa vai orientar muita estratégia de divulgação, inclusive dos empreendimentos, né? E a academia cumpre com o seu papel, que é oferecer conhecimento para as pessoas e, a partir desse conhecimento, dinamizar o desenvolvimento. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação.
Ouvimos um acadêmico, agora vamos ouvir um professor. Passamos agora a palavra ao professor doutor da UERGS, Nilson Binda. Ele é sociólogo e doutor em desenvolvimento rural pela URGS. Bom dia a todos, a todas. Quero agradecer imensamente a presença e a participação de cada um de vocês e também daqueles que não estão presentes, mas que estão torcendo para que o turismo rural em Cachoeira não só dê certo, mas ele seja também um espelho para que outros municípios possam avançar, porque é reconhecida a presença de paisagens naturais, paisagens construídas pela mão humana e também paisagem bastante com intervenção tecnológica já com avanço do nosso agro e também da agricultura familiar, agronegócio das grandes empresas rurais que estão investindo também no turismo. Tá? Então, eu queria também agradecer os alunos, não só o egresso, o José, né, os professores, funcionários da UERGS, né? Os alunos são parte importante, né? Estão lá eles acolheram cada um de vocês para dar continuidade à pesquisa, à extensão, ao aprofundamento do conhecimento. Então, eu vou trabalhar a relação da pesquisa bem breve, assim, 20 minutos que a gente pensou. Não é uma aula, mas para incentivar vocês a abrir um pouquinho os horizontes do entendimento do turismo e a relação da pesquisa do turismo com relação ao desenvolvimento rural regional. Bom, eu quero, antes de passar aqui, que não sei se vocês perceberam qual é o slogan da 26ª FENARROZ. Né? Ela retoma a tradição, mas é uma tradição que se renova. E não é só aquele ímpeto de retomar a rainha e as princesas. Não, a tradição ela tem que se renovar porque a evolução é o espírito de olhar para frente. A academia faz isso, a ciência também faz. E aí tem o link que eu quero fazer exatamente com o espaço Agrotec, que é esse espaço que a FENARROZ nos cedeu, que é o campo sempre em evolução. Então, o campo, ele não pode ficar só no tradicional também. Ele está em evolução, e a evolução é resultado muito da pesquisa e da ciência. Então, quero parabenizar todos aqueles alunos que já fizeram, não só da UERGS, da UFSM, também aqui em Cachoeira, ou Santa Maria, que já fizeram trabalhos com relação ao turismo geral e ao turismo rural. O desenvolvimento rural como ciência, ele é uma ciência multidisciplinar. O que é isso? Que dentro do turismo, aliás, dentro do desenvolvimento rural, as várias ciências, ciências agrárias, ciências econômicas, ciências sociais, a própria sociologia, a antropologia, que são já consolidadas, ciências consolidadas na história, elas também têm uma relação direta com o desenvolvimento rural. Quando é que o desenvolvimento rural surge como ciência? Eu vou falar aqui do Brasil. Na década de 1990. Até 1990, as universidades, quem é mais de idade ali, só olhava o campo como um espaço para a produção de grãos. Melhoria genética para a produção de animais, está ali o Fernando Cantarelli, que trabalha nessa área. Então, era só pensar o campo para evoluir na produção de grãos, proteína animal, para colocar no mercado, né? Aqui no Brasil. Né?
Só que o desenvolvimento rural como ciência é resultado de muita pesquisa de professores, agentes de governo, da Embrapa, da Emater, que vão a campo e começam a perceber que o campo não é só um tipo chão de fábrica que produz grãos, que produz carne, produz outras coisas muito interessantes. Então, o desenvolvimento rural estuda as transformações sociais, econômicas, ambientais no espaço rural. Essas três dimensões, social, econômica e ambiental, ela leva à frente o campo em transformação constante junto com outras ciências, outras disciplinas a gente chama, inclusive a da própria saúde. Tem gente que vai fazer turismo rural para respirar um ar puro. Tem chineses que compram ar da Inglaterra, oxigênio ali, para poder respirar um ar da Inglaterra lá na China. Gente, nós temos a China aqui no interior de Cachoeira com ar puríssimo. Algumas regiões, inclusive, né, tem cachoeira aqui embaixo da Ponte Fandango, mas tem algumas quedas d'água pequenas que dá todo esse ambiente de um ar puro. Então tem essa transformação social, econômica e ambiental, é também da nossa concepção sobre o espaço rural. Pergunto para vocês, não precisa ninguém responder agora, mas qual é a noção que vocês têm de espaço rural? Porque para a ciência do desenvolvimento rural, o espaço rural é um espaço de vida. Então não é só aquele que produz a carne, aquele que produz o grão, a verdura. Atrás de cada produto tem uma vida que naquele espaço rural ele deixou de ser atrasado, deixou de ser, desculpa a expressão aqui, mas já está bastante divulgado desde a década de 30 no Brasil, o tal de Jeca Tatu, né? Aquele que tem aquela catarimba, é do campo, é um colono, é um atraso. Não, hoje o campo é um espaço de vida e vida moderna, está sempre em constante evolução, como o tema do Agrotech aqui, muito feliz, tem no seu slogan. Então, espaço de vida significa, a Lívia sempre diz, né, é estar lá sem fazer nada, olhar, ou de repente deitar, olhar para o céu e ver uma estrela e respirar o ar puro. É vida, muito cheia de vida, inclusive, essa vida do campo, né? Mas para nós somos da ciência, nós olhamos o rural na sua multifuncionalidade. Qual é a função do rural? É produzir grão, produzir carne, produzir verdura, frutas e assim por diante. Essa é a função que a gente diz produtiva, que está relacionada com aquela dimensão econômica que eu apresentei antes, que o estudo do desenvolvimento rural incluiu nas academias. Aliás, tem várias universidades aqui no Brasil que em seus cursos já existe o desenvolvimento rural como ciência. E nós da UERGS aqui temos no curso de agronomia e no curso de administração essa disciplina específica a qual eu e a professora Chayane somos responsáveis em ministrar. A outra função é de acolher gente. Até 1990, aqui no Brasil, desde a era lá de Getúlio Vargas, na década de 30, era esvaziar o campo. Era criar políticas para o pessoal fazer o êxodo rural para vir trabalhar na cidade, nas fábricas nascentes. Isso morreu. Agora está correndo o inverso. Nós temos que populacionar o campo com pessoas, mas não só com pessoas, com animais. Não só com pessoas e animais, também com vegetais. E aqui eu quero, Mafalda está aqui, eu não posso desfazer esse link também com o Henrique Vitek, que eles populacionaram o ambiente de acolhida com plantações de árvores. Pois talvez a Mafalda vai colocar aqui, quem não conhece,
ou o Parque Vitec, o Henrique ia viajar e trazia semente, trazia mudas. Então, quem vai lá tem um espaço rural do mundo inteiro aqui em Novo Cabrais, que era de Cachoeira. Isso é turismo. Né? Só que o Rocha, o José, ele chamou bem a atenção. Turismo, eu tenho que deixar uma grana. Não adianta eu querer ir lá no parque, no balneário e não querer pagar a entrada. Aquilo é um espaço que foi criado, ou a natureza criou e alguém se beneficiou. E agora, como turismo, tem que ao menos ter um retorno financeiro, porque turismo, uma das questões dele, como é multifuncional, é econômica. Então, eu preciso de ter um retorno financeiro para melhorar e oferecer novos empreendimentos. Então, parabéns aqui pela Mafalda, né, a família, que produziu um espaço natural, mas com produção de árvores, sombra, que é o que a gente precisa para ter um ar puro para respirar. E a terceira função é a ecológica, gente. Acabou a história já, o desenvolvimento rural está aí, a ONU já faz anos que está colocando de que nós não temos plano B, planeta é esse e não tem outro. Querem ir lá para Marte? Vão, mas a vida da gente aqui na Terra. Então não tem um plano B. E todo o espaço rural é responsável para fazer a função ecológica de preservação da natureza constantemente prevalecente no campo. Então, o desenvolvimento rural como ciência tem muita produção acadêmica, muita produção de pesquisa, da Embrapa, da Emater, das universidades públicas, privadas, e também do setor privado que faz a sua pesquisa lá na sua área rural, na sua propriedade rural. Eu trouxe aqui a capa de um livro só, porque o desenvolvimento rural engloba, aqui no Brasil especificamente, a agricultura familiar. Dos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais que o último censo agropecuário do IBGE detectou, né? Mais de 4 milhões, apesar de ter diminuído um pouco, mais de 4 milhões e 100 mil são de agricultores familiares que têm até 4 módulos fiscais, ou seja, em torno de, aqui em Cachoeira, 80 hectares. Então, eu estou lá no rural, estou trabalhando com a minha família, eu estou fazendo parte da categoria agricultor familiar. E aí, como agricultor familiar, eu posso também ter uma renda complementar investindo em turismo. O turismo rural em si é outro foco do desenvolvimento rural, cada vez mais crescente. A preservação ambiental, linkando com aquela funcionalidade do campo ser ecológico, tem que ter técnicas, engenharias de preservação ambiental e qualidade de vida. Então, o rural, ele tem atividade agrícola, que é atividade econômica ligada ao cultivo de grãos, criação, e também atividade não agrícola ligada ao lazer, moradia, ao turismo, à aventura, indústria, agroindústria, artesanato e a prestação de serviços, que até há pouco era muito da cidade ia prestar serviço ao campo. Serviço técnico, veterinário. Né? Hoje não, o campo mesmo ele tem essa prestação própria de serviço entre eles. Vamos entender agora o que é o turismo rural, que também está crescendo como ciência. E aí uma das questões aqui no Brasil, eu tenho uma propriedade, quero desenvolver o turismo, eu já tenho que pensar de me tornar um empreendimento que vai se cadastrar no Ministério de Turismo. E aí, desde o ano passado, né? Aliás, era o foco até desse seminário pela Secretaria Estadual, que não pôde estar presente, de trabalhar mais essa questão de se cadastrar. E dos empreendimentos que a gente tem aqui no roteiro, já tem empreendimento cadastrado,
já tem outros empreendimentos aqui da cidade cadastrados, que é a complementariedade da renda e também um atrativo para outros estados e a nível do Brasil. Estou lá no Ministério de Turismo, eu estou me sentindo com abrangência para atrair turistas e prestar o serviço. Então, essa etapa é fundamental para a economia rural e também para a economia turística. Então, é uma alternativa ao turismo de massa. Não pensar em só para o litoral, não pensar em só lá para a Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Cambará do Sul, São Francisco de Paula. Não, gente. O turismo rural, a ciência já está demonstrando que ele está relacionado à satisfação da necessidade humana. Tem gente que já se estafou na cidade e quer um fim de semana, como a pesquisa já demonstrou, que quer passear no final de semana, no feriadão, no campo. E aí tem que ter um espaço de acolhida. E aí eu quero trazer um pouco essa referência para os empreendedores que estão aqui, que vocês até podem pesquisar, quem tem acesso à internet, né? Coisas que não te falaram a respeito do turismo rural. É trabalhar o tempo todo. Se dispor a trabalhar sábados, feriados, domingos, porque é o momento mais propício para o turista ir para o interior passear. Então, o pessoal do balneário, os 2 balneários aqui, é verão mais forte, mas já vi pesquisas aqui da própria universidade que querem oferecer o espaço durante o ano todo. Porque turista tem cada vez mais. E aqui eu quero chamar a atenção para a Cachoeira, especificamente, o número muito grande de aposentados e pensionistas, pessoas idosas, que se a gente fizer uma boa divulgação, o campo vai acolher essa categoria social de idosos que tem experiência e tem tempo para usufruir a beleza que vocês ofertam. E a segunda é de que logo, logo vai entrar a escala 5x2 e os trabalhadores também vão ter mais tempo, um dia por semana a mais, para poder visitar o rural. Então, ficamos alertas que daqui 2 meses daqui 1 ano talvez, aumentar a demanda para ir ao rural para os trabalhadores rurais. E diante das necessidades humanas, fisiológicas, de segurança, sociais, de status, estima, autoestima, inclusive, e autorrealização, o turismo rural ele vai satisfazer a necessidade social. E vocês tiveram experiência, provavelmente, quem fez, vou para a praia, vou para Porto Alegre, tchau. Mas enfrentam um trânsito longo, demorado, que às vezes, né, para passar um fim de semana na praia, são 2 dias estafantes, um de ida e outro de volta. Claro, lá compensa. Mas então, para a fuga desses estresses de viagens, para chegar ao paraíso litorâneo, nós podemos aumentar mais atrativos aqui na cidade. Então, o turismo rural, ele nasce... desculpa aqui que ficou... tem que fazer aqui. Ele nasce de outra pirâmide. E aqui vamos abrir um pouco os horizontes nossos do entendimento. Aqui, essa pirâmide aqui à direita, né, a parte branca, nós temos o turismo geral, viajou, deixou um dinheiro, está fazendo turismo. O turismo de negócio, o turismo de aventura, turismo de ecológico, religioso. Né? Vou lá para Aparecida do Norte, né? Visitar Nossa Senhora, Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, vou deixar uma grana lá, estou fazendo turismo religioso. Tem o turismo de massa, o turismo alternativo, que é o turismo alternativo àquilo que falei do turismo
litorâneo ou de onde vai muita gente. E aqui eu quero deixar bem claro, não sei quem que fez a pergunta aqui, esclarecer, que todo empreendimento em área rural pode ofertar um serviço de turismo. Então, não importa se é balneário, não importa se é uma tapera que vai ser um lugar instagramável para tirar foto e publicar, todo empreendimento, CPF ou CNPJ ou familiar, que acolhe pessoas para deixar ali uma graninha no espaço rural, está fazendo turismo que a ciência classificou como turismo em área rural. Então, aqui eu quero deixar claro o seguinte, que a ciência também, do desenvolvimento rural principalmente, alertou sobre o turismo. Fernando, a gente já falou sobre isso, não sei se vai lembrar. Turismo, né? Quem quer abrir a porta para receber turista, está fazendo turismo e tem que atender aquilo que o turista quer. Ah, mas eu acho que turismo é só cultura, é só preservação ambiental. Não, se o turismo quer ir lá tirar uma foto, se deitar, olhar uma estrela e paga por isso, seja muito bem acolhido. E aí a gente tem que acolher ainda com um sorriso e perceber, como a Mafalda falou, o sorriso dele quando vai sair satisfeito por ter vivido a experiência incrível num momento no interior. Então, turismo em área rural é todo turismo. Nós temos o específico turismo rural, que ele tem que ser chamado especificamente de agroturismo. Que agro é um turismo feito ligado à agricultura e à pecuária. Então, ele já está mais no topo da pirâmide. E aqui eu tenho várias nominações. Aqui embaixo, por exemplo, tem na área rural quem oferta turismo só para ver os cachinhos da uva, colher uva e comer do pé. Vinhos, espumantes. Então, tem vários tipos de turismo rural, mas eles têm que estar vinculados à atividade agropecuária. Então, para concluir essa parte do turismo, eu digo que o conceito de turismo é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agrícola e pecuária, agregando valor, por exemplo, está bem realçado aí, que tem que deixar uma graninha na lavoura, aos produtos e serviços e resgatando e promovendo o patrimônio cultural natural da comunidade. Então faz tudo, né? A Tafona está ali com um prédio desde 1810, 16, começou, né? Ainda na época imperial, e está lá, a gente pode ir lá desfrutar aquele espaço. Claro, vamos pagar para poder preservar. Então aqui só 2 exemplos de turismo rural, caminhos rurais de Porto Alegre, que Porto Alegre é grande urbanamente falando, mas tem uma área maior que é rural e que o foco não é tanto a produção de grãos, a agricultura, pecuária, e sim tem a produção de grãos, hortaliças, vinhos, oliveiras, pêssego, mas tem também os caminhos rurais, que é o roteiro deles lá, como nós temos aqui, Meu Pago já, lá eles têm um caminho rural há muitos anos, em Porto Alegre. E aqui na fronteira, né, tem o turismo de fronteira, Livramento, Rivera, também tem Bagé, como falasse também aqui na área da fronteira sul. Aqui nós temos o turismo de fronteira vinculado muito já com as vinícolas, a produção de grãos também. E lá na Serra, trouxe aqui de Bento Gonçalves, né, que já tem a pipa muito nacional e internacionalmente reconhecida como um atrativo turístico. E aqui eu vou passar bem rapidinho, nós temos 5 empreendimentos aqui de Cachoeira do Sul, com o roteiro Meu Pago, querendo começar a marcar história dentro do município de Cachoeira e, quiçá, da região, para atrair turistas e ofertar bons produtos naturais, paisagens, culturais, edificadas
e também, principalmente, eu diria, porque todas as pesquisas de turismo dizem assim, ó, o turista gosta de comer bem quando vai e sair satisfeito com a gastronomia. Então, quem sabe a gente possa ofertar, além de produtos artesanais, produtos gastronômicos. Mas tem que ter acesso. Todo o turismo rural não é de aventura. Quem quer fazer aventura, andar em trilha, andar em estradas que não tem condições, vai de jipe, vai daquele jeito. Agora, tem gente que quer fazer turismo e vai com um carro bom e não quer chegar numa estrada que diz, opa, aqui não vai dar. Ou está fechado porque a ponte não foi consertada. Então, ali tem que estar em comum acordo, né, com a prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, aqui nós temos o Conselho de Desenvolvimento Rural Integrado, né, para atender ao turista, resolvendo aqueles problemas de acesso, porque turista é ir e vir, e a estrada é o caminho do turista. Obrigado. Alô? Binda, muito obrigada pela explanação. Não, deixa eu ver. Tá tudo bem. Só somando, questão de acessibilidade do rural não é que ela tenha que ser transformada, né? Ela tem que passar por manutenções, porque a questão do acesso de uma estrada de chão, aí já começa o turismo de experiência do turista. Alguém quer fazer uma pergunta, alguma intervenção? Não? Perfeito, então. Sem perguntas, então, antes de passar à próxima etapa do nosso evento, onde nós assistiremos a uma apresentação sobre os empreendimentos do roteiro turístico Meu Pago, eu quero fazer alusão à presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Leandro Balardim, e também da primeira-dama, Carla Balardim. Muito obrigado pela presença, abrilhantando o nosso evento. Como disse, então, anteriormente, assistiremos agora a um vídeo produzido pelo Leandro, muito bem produzido, diga-se de passagem. Ele disse que está tateando na arte de produção de vídeo, mas vocês vão ver que foi muito bem produzido, muito bem feito. Sobre o roteiro turístico Meu Pago, as atrações dos empreendimentos. Existem lugares que vão muito além de um destino. São histórias vivas, construídas ao longo do tempo. São paisagens que guardam lembranças, pessoas que preservam tradições e experiências que despertam sentimentos únicos em cada visitante. Em meio às belezas e à autenticidade do interior de Cachoeira do Sul, nasceu um sonho coletivo. Um sonho que começou com conversas, encontros, ideias compartilhadas e, principalmente, com a paixão de empreendedores que acreditam no potencial da sua terra e na força das suas raízes. Em 2025, a UERGS Cachoeira do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, iniciou um trabalho de identificação e aproximação de empreendimentos localizados na zona rural do município. Dessa iniciativa, surgiu um grupo de visionários, unidos pelo propósito de valorizar o campo, a cultura local, a gastronomia, a natureza e a hospitalidade cachoeirense. Assim nasceu o roteiro turístico Meu Pago, uma jornada que conecta pessoas, histórias e experiências autênticas. Um convite para conhecer, sentir e viver o melhor da nossa terra, através de empreendimentos que transformam cada visita em uma lembrança inesquecível. Bem-vindo ao Meu Pago. Aqui, cada caminho conta uma história, e cada parada revela a verdadeira essência de Cachoeira do Sul. Conheça agora os 5 empreendimentos participantes. Situada na Estrada da Porteira 7, sem número, distrito de Cordilheira, a Fazenda da Tafona é um bem histórico situado no interior de Cachoeira do Sul, que guarda elementos da arquitetura lusitana típica das zonas rurais do Rio Grande. Nela estão preservados móveis, objetos e equipamentos de trabalho
que remontam aos séculos XVIII e XIX. Tombada como patrimônio histórico municipal e estadual e cadastrada como museu junto ao Sistema Estadual de Museus do Estado, a Fazenda da Tafona trabalha para viabilizar uma proposta de visitação de turistas, moradores do município e estudantes de todos os níveis. Com o apoio da Associação de Amigos da Fazenda da Tafona, Casa de Memória, são criados projetos especiais que tratem das mais diversas áreas da cultura. Desde 1999, o Balneário Bela Vista vem proporcionando experiências inesquecíveis para famílias, amigos e visitantes que buscam lazer, descanso e contato com a natureza. Localizado às margens da BR-290, em Cachoeira do Sul, o empreendimento se tornou referência quando o assunto é diversão, acolhimento e bem-estar. Com uma estrutura completa, o Bela Vista oferece opções para todos os estilos de passeio. Casas para locação, área de camping, espaço para motorhomes, quiosques e churrasqueiras garantem conforto para quem deseja passar um dia especial ou prolongar a estadia. Para os amantes do esporte e da recreação, o espaço conta com campo de futebol, cancha de vôlei e áreas de convivência que reúnem pessoas de todas as idades. As crianças encontram diversão na pracinha e nas atrações aquáticas, enquanto os adultos aproveitam a tranquilidade de um ambiente cercado pela beleza natural. O complexo também dispõe de restaurante, lancheria, galpão para eventos e estrutura preparada para receber excursões, tornando cada visita ainda mais completa. E, nos dias de calor, a área de banho, a rampa molhada e o toboágua transformam o passeio em uma experiência repleta de alegria e diversão. Mais do que um destino, o Balneário Bela Vista é um lugar onde histórias são vividas, amizades são fortalecidas e memórias são criadas há mais de 2 décadas. Balneário Bela Vista. Tradição, lazer e diversão, fazendo parte da vida das famílias desde 1999. No coração do Pampa Gaúcho, nasceu uma paixão que atravessa gerações. O Cordeiro Santa Carolina surgiu do sonho de uma família de produtores rurais que decidiu levar à mesa dos consumidores uma carne de cordeiro diferenciada, produzida com cuidado, tradição e respeito ao bem-estar animal. Há mais de 30 anos ligados ao campo, Fernando Cantarelli, sua esposa Dolly e a filha Carolina transformaram sua experiência na criação de ovinos em um projeto reconhecido pela qualidade. Hoje, seus cortes nobres estão presentes em supermercados, casas de carnes e restaurantes de diversas cidades do Rio Grande do Sul. Esse compromisso com a excelência levou o Cordeiro Santa Carolina a integrar o Guia Sabores Únicos do Rio Grande do Sul 2026, reunindo os produtos que melhor representam a identidade e a gastronomia gaúcha. Agora, a propriedade abre suas portas para o turismo rural gastronômico, proporcionando experiências autênticas que unem sabor, tradição e natureza. Em um ambiente acolhedor, visitantes podem vivenciar a cultura do campo, apreciar a verdadeira carne de cordeiro gaúcha e desfrutar da hospitalidade típica do Pampa. Cordeiro Santa Carolina. Do campo à mesa, uma experiência única que celebra os sabores e as tradições do Rio Grande do Sul. Algumas histórias são construídas ao longo de gerações. A da família Hupke começou em 1939, em uma propriedade marcada pelo trabalho, pelas tradições e pelo amor ao campo. Foi há 5 anos que essa história ganhou um novo capítulo, quando a família decidiu abrir as portas para o turismo rural. Tudo começou com um simples ponto de venda às margens da Rota dos Balneários, onde visitantes podiam saborear cucas, bolos e receitas que carregam o sabor e a memória de gerações. O acolhimento dos visitantes inspirou novos sonhos. Há 3 anos, nasceu o Café ao Ar Livre, proporcionando experiências únicas em meio à natureza. Nesse mesmo período, surgiu também o primeiro lavandário de Cachoeira do Sul, dando origem à produção própria de óleos essenciais orgânicos, cultivados com cuidado e dedicação pela família. Com o passar do tempo, a propriedade tornou-se cenário para momentos especiais. Casamentos, aniversários
e celebrações passaram a fazer parte da rotina deste espaço acolhedor, cercado pela beleza do ambiente rural. E como toda história que cresce, a marca também evoluiu. Para representar toda essa trajetória e reunir seus diferentes projetos sob uma única identidade, nasce a Casa Hopke. Mais do que um nome, a Casa Hopke é um convite para viver experiências autênticas, onde tradição, natureza, sabores e memórias se encontram. Casa Hopke, desde 1939, criando histórias para serem compartilhadas. Em meio à natureza e cercada por amplas áreas verdes, o Recanto da Natureza é um destino que há mais de 2 décadas proporciona lazer, diversão e momentos inesquecíveis para milhares de visitantes. Localizada às margens da BR-153, a apenas 10 quilômetros de Cachoeira do Sul, a Recanto da Natureza abriu suas portas em 2000 e, desde então, vem conquistando famílias, grupos de amigos e excursões de toda a região. Sua estrutura foi planejada para oferecer diversão para todas as idades. São 7 piscinas refrescantes, toboáguas emocionantes e o balde maluco, que garantem a alegria nos dias de calor. Para quem gosta de esporte e integração, o espaço conta com campo para futebol, espaço para vôlei, cancha de bocha e uma sala de jogos com mesas de sinuca e pebolim. Além disso, os visitantes encontram lancheria, playground infantil, apartamentos para locação e mais de 100 churrasqueiras distribuídas em uma área superior a 5 hectares, repleta de sombra e tranquilidade, ideal para descansar e aproveitar cada momento com segurança. Durante o verão, a Recanto da Natureza também recebe excursões e grupos escolares, oferecendo condições especiais para proporcionar experiências inesquecíveis em contato com a natureza. Recanto da Natureza, um lugar para relaxar, se divertir e criar memórias que ficam para sempre. Venha viver momentos incríveis junto à natureza. Os verdes pampas do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza, vive alegre o coração. E a noite... Agradecemos o prestígio da Corte da Fena Rosa ao nosso evento. Sintam-se à vontade. Muito obrigado pela presença, por embelezarem o evento. E o Arrozito, né, o nosso mascote. Agora vamos chamar ao palco os atores do espetáculo, para que compartilhem conosco das suas experiências. Convidamos o Leandro pelo Recanto da Natureza, a dona Mafalda pelo Balneário Bela Vista, o Luiz pela Casa Hopke, o Fernando Cantarelli pela Cordeiro Santa Carolina e a Marô e o Marco pela Fazenda da Tafona. Convidamos também o prefeito Balardim como apoiador, professor Nilson Binda, Marion, Paulo Ricardo, José Ademir, Pessoal, agora então vamos passar, peço a gentileza que abra um pouco o espaço que vai ser passado o vídeo da Fazenda da Tafona. Posterior a isso, cada empreendimento vai ter o seu momento de apresentação e fala, e posterior, as instituições e representatividades envolvidas.
A Fazenda da Tafona é um bem histórico situado no interior de Cachoeira do Sul, que guarda elementos da arquitetura lusitana, típica das zonas rurais do Rio Grande. Nela estão preservados móveis, objetos e equipamentos de trabalho que remontam aos séculos XVIII e XIX, retomando um tempo em que o território rio-grandense era disputado entre portugueses e espanhóis, sem levar em conta que aqui viviam indígenas há mais de 12 mil anos. Tombada como patrimônio histórico municipal e estadual e cadastrada como museu junto ao Sistema Estadual de Museus do Estado, a Fazenda da Tafona trabalha para viabilizar uma proposta de visitação de turistas, moradores do município e estudantes de todos os níveis. Com o apoio da Associação de Amigos da Fazenda da Tafona, Casa de Memória, são criados projetos especiais que tratem das mais diversas áreas da cultura. A fazenda traz o nome do engenho de farinha que ainda pode ser visitado em seu local original. A Tafona era uma unidade industrial movida a bois e operada por pessoas escravizadas. Suas máquinas nos contam uma história de desenvolvimento, mas também uma história perversa, que devemos sempre lembrar para que não mais se repita. Cerca de 30 hectares de sua área são de mata nativa, na qual convivem espécies de animais em harmonia com a natureza. Desde 2024, em agosto, mês no qual é comemorado o patrimônio cultural, acontece o Território Negro da Fazenda da Tafona, evento que leva para o local apresentações ligadas a tradições do povo negro, como dança, música, poesia, religiosidade e memória. Assim, o projeto da Fazenda da Tafona busca estimular o turismo, sempre lembrando o protagonismo de todas as raças que participaram da história do Rio Grande do Sul, trazendo um diferencial humanista, que reconhece a contribuição social e a importância que deixaram para a formação de nossa sociedade. Anualmente, cerca de 500 estudantes de escolas públicas e privadas de Cachoeira do Sul e também de outras cidades visitam a Fazenda da Tafona para conhecer a história em um local onde ela realmente aconteceu. A visita guiada leva em conta a história do lugar, desde o tempo em que era habitado por indígenas. Depois da visita, é apresentado um vídeo sobre a memória da região, com opção na linguagem brasileira de sinais. No local, ainda há um espaço gourmet com opções de consumo, para que a visita seja uma experiência sensorial, de conhecimento e gastronômica. Atualmente, devido às obras da Ponte do Fandango, a Fazenda da Tafona encontra-se fechada para encaminhar manutenções necessárias, mas todo o trabalho está sendo feito para que ela reabra até agosto de 2026. Vamos agora ouvir o Leandro para falar um pouco do Recanto da Natureza. Bom dia a todos, colegas, especialmente prefeito, secretário. Eu estou aqui representando o Recanto, mas também representando os meus pais que sonharam, idealizaram cada espaço lá do Recanto. A propriedade está com a família há 51 anos, eu tenho 52, então desde 1 ano de idade meus pais adquiriram lá a propriedade. Então, e na época que adquiriram era uma lavoura de soja, não tinha uma árvore lá. Então cada tijolinho, cada árvore plantada foi pela família, então tem toda uma história em cima da propriedade. Meu pai se encontra em viagem, minha mãe não está mais nesse plano, mas cada espaço foi pensado com muito carinho aí para ofertar um espaço bacana aí para comunidade, tá? Esse ano estamos pensando em mais um toboágua. Nós temos lá uma cabana e 6 apartamentos para locação. Então estamos pensando também em opções aí para que a gente possa ofertar opções no inverno e não somente na temporada de verão, que é uma necessidade. Também a gente precisa estar movimentando a parte financeira também, né? Não só na temporada, para cada vez estar aí melhorando mais. E é uma alegria poder participar desse momento, fazer parte desse seleto grupo aí desses 5 empreendimentos, né, de iniciar essa caminhada do roteiro. É isso, obrigado. Passamos a palavra agora à dona Mafalda para falar um pouco do
Balneário Bela Vista. Bom dia. É com grande prazer que eu falo e agradeço a presença de todas as autoridades. O meu pago, o Balneário Bela Vista e todos os outros hoje são o meu pago. Como a Lívia falou, que eu quase chorei quando ela falou, esse nenê teve uma gravidez muito longa, não foi de 9 meses. Ele deu muito trabalho, deu muitos encontros, muitas risadas, nossa. E esse bebê hoje nasceu. A mãe está ali, a secretaria está aí, o município. Então, eu peço, assim, nesse momento, para a mãe, que se diz que é o filho dela, se ela não me dá a oportunidade de batizar essa criança. Eu gostaria de batizá-la, porque é um sonho de muitos e muitos anos. Isso vem de muito longe, que eu não me lembro quantos anos faz que a gente trabalha em cima desse sonho realizado hoje. E sobre o Balneário Bela Vista, em 1999 a gente abriu. Aí eu olho as fotos hoje, eu acho que não era bem certa. Só podia. Eu sou, na área rural, eu sou a primogênita. Foi o primeiro. Eu não tinha noção de nada, gente. Mas eu tinha um irmão que vinha e eu passava muito trabalho, foi no pior momento financeiro que nós vivemos. E um irmão meu vinha de Caxias e dizia assim, ó, tu tem tudo aí para viver aqui fora, volta pro campo. Porque eu trouxe meus filhos para educar e meus filhos já tinham saído de casa. Volta pro campo, foi isso que nós fizemos. Foi a volta pro campo. E aí nasceu o Balneário Bela Vista. E a gente vem gatinhando há 26 anos. A gente vem gatinhando. Pessoal, mas é assim, ó. É um passo, depois outro. Nunca quisemos correr demais para cair. E a gente vem lutando. E vem oferecendo uma área de 8 hectares, cheia de árvore, com uma piscina natural dentro de um lago, onde tem a proteção de sinalização. Temos toda a segurança, temos vários brinquedos, restaurantes, casas de aluguéis. E a gente está feliz. Só que eu sinto muito que a idade está nos pegando. E eu ando à procura para ver se tiro algum herdeiro que vá para lá no meu lugar. Tá? Então, é uma dificuldade grande é levar os filhos da gente, que a gente deixou escapar do campo, fazer eles retornar para o campo. Eles já têm a vida própria deles, né? Mas vamos tocar. E convido todos os presentes aqui que quiserem nos conhecer, quem nunca foi lá, e todos aqueles que têm na mente em abrir um empreendimento. Nunca pense em exagero. Abram pequenininho e vão crescendo. E quem precisar de auxílio, quem precisar de muda, de flores, de folhagens, que quiserem comprar como eu não comprei, eu juntei nos lixos, eu juntei nos papentulhos, carreguei de ônibus muitas vezes, plantei em pleno verão, dentro de um litrão de água, enterrava esses, chamam de pau d'água, enterrava, plantei para quando eu abrir tivesse mudas, elas estão até hoje lá. Então, lute, gente. Porque o bom, o gostoso,
Não é tu ter milhões num banco e abrir um empreendimento fabuloso. O gostoso é a gente gatinhar, nascer, gatinhar e poder se levantar e dizer isso aí é meu. Tá? Muito obrigado, Lívia. Que Deus te abençoe sempre. Infelizmente, o Luiz precisou se ausentar para atender a Mara, que está com um problema de saúde. Ele falaria pela Casa Hopke. E já de imediato, então, a gente passa a palavra ao Fernando Cantarelli para trazer a experiência do Cordeiro Santa Carolina. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui e desde o início também nessa caminhada, né? Quero fazer um agradecimento especial à Lívia, que insistentemente não é deste governo, ela já vem há muito tempo, né, prefeito, com esse sonho de realmente abrir as portas, né, principalmente do Executivo Municipal para o turismo em Cachoeira do Sul. Né, Cachoeira do Sul, como foi dito aqui, tem muito a ganhar com o turismo, né, uma cidade espetacular, vai em todas as gamas de turismo pode ser explorado, e a Lívia insistentemente, e às vezes até num voo solo, né, tem conseguido alcançar esse objetivo. E agora, inserida numa secretaria que realmente está dando o apoio necessário para ela, realmente ela vai levar muito adiante, né, prefeito, essa ideia do Meu Pago. Como a Mafalda falou, e importante essa experiência da Mafalda, contando toda essa história dela, uma mãe nunca abandona os filhos, né, dona Mafalda? Então a Lívia vai ter que continuar conosco, prefeito. Mesmo que a gente já tenha, eu, a Dólia, a Carolina, modestos aí 3 anos de caminhada nesse empreendimento, né, mas em frente a outros estabelecimentos que estão há muito mais tempo, nós continuamos precisando para evoluir, principalmente com agências de turismo, né, nos inserir nos outros municípios para fazer um roteiro do turismo com nossos empreendimentos, que uma Secretaria de Turismo, o governo municipal e estadual, continue junto conosco. Então eu peço já de público aqui para o prefeito e para o secretário, né, André, que a Lívia continue conosco nessa caminhada. Já falou na nossa reunião, nós tivemos online outra vez, que o cordão umbilical seria cortado, né, mas eu repito, eu falo essa frase: uma mãe nunca vai abandonar seus filhos. Então nós precisamos de ti, Lívia, certo? Mas falando um pouquinho do Cordeiro Santa Carolina, nosso propósito no início foi valorizar, né, um produto gaúcho, né, muito característico, que é a carne de cordeiro, a carne ovina, né, que é uma cultura tradicional do estado, e a gente via esse produto, né, sempre em segundo plano, não inserido no dia a dia da nossa alimentação. E criador há bastante tempo, né, tanto na pecuária, vamos dizer assim, tanto do gado quanto de ovinos, a gente vislumbrou uma possibilidade, como a gente tem visto em outros lugares, de ofertar, né, cortes de carne de cordeiro, não só para a Cachoeira do Sul, que já é uma região tradicional na criação também de ovinos, mas para outros mercados consumidores desse produto. E, aliado a isso, tentando evoluir também um pouco mais no que nós poderíamos ofertar e inserir mais, né, esse produto, carne de cordeiro, na alimentação, e ter esse roteiro turístico gastronômico, vamos dizer, montamos, né, eu, a Dólia, a Carol, um empreendimento simples, né, modesto, né, que é uma parrilla onde a gente vai ser um turismo receptivo, vamos dizer assim, né, através de agenda para eventos, para aniversários, para eventos corporativos, para receber, né, os amantes da carne de cordeiro, né, ou que queiram também, de alguma outra forma, usar aquele nosso espaço, né. Estamos começando, é uma caminhada para quem está no público também com alguma ideia de investir, né, no turismo, que é uma caminhada que tem que ter muita persistência, né, dona Mafalda? Não são tudo alegrias, a gente tem alguns tropeços, a gente tem que entender, né, principalmente isso, é o que o público consumidor quer. A gente às vezes tem algumas ideias, e nós estava comentando isso, eu sempre comento, eu moro para fora, nós não temos casa na cidade, para nós aquele dia a dia lá parece tão normal, e quando a gente vê alguém da cidade, né, que vai no nosso empreendimento, por mais simples que seja, né, vai para cima de uma árvore tirar foto para publicar no Instagram, vai para cima de um moeirão, e a gente acha aquilo, mas o que estão fazendo, né? Para nós isso é o dia a dia.
E a gente, às vezes, com tão pouco, como acho que a Lívia falou, né, o menos é mais, né? Então, a gente, às vezes, se preocupa com muito e quando a gente tem isso para dar e oferecer mais ainda, né? Então, convido a todos para visitar também o Cordeiro Santa Carolina, como os outros empreendimentos que a gente quer trabalhar em conjunto, né? Uma visita na Casa Repic, depois um almoço no Cordeiro Santa Carolina, ou vai se deliciar num balneário ali de manhã, e depois pode ter um almoço diferente, apesar dos empreendimentos também oferecerem, mas nós não somos concorrentes, nós somos parceiros e todo mundo tem que se ajudar para todo mundo crescer. Então, muito obrigado. Mais uma vez, a Mãe da Criança não nos abandona. E como não tem um projeto desse tamanho, dessa monta, sem o apoio do poder público, nós passamos a palavra ao prefeito Leandro Balardim para a sua mensagem no seminário. Bom dia a todos, muito obrigado. Eu quero aqui também render os meus cumprimentos a todos que fizeram parte deste nenê que nasce, como disse a Mafalda. Saudar aqui nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, secretário André Besson, a nossa secretária adjunta, Lívia, nossa turismóloga. Destacar e parabenizar aqui o trabalho da UERGS, dos apoiadores, dos parceiros, ao CDL, ao Sicredi, enfim, a todos que se somaram nesta luta, o CDL, Marion, que tem focado e tem cobrado também, muitas vezes, o fortalecimento e a valorização do turismo na nossa cidade. Turismo, acima de tudo, ele traz muitas coisas. Traz desenvolvimento econômico, traz receita nova, traz conhecimento, traz saberes, sabores. Mas não é turismo somente um destino, uma rota. Turismo é uma viagem no tempo. É uma reconexão com coisas, por mais pequenas que sejam, ou simples, remete a uma história, a um passado, a um legado, seja bom ou seja ruim, mas nos reconecta com coisas distantes, que talvez muitos desconheçam e muitos não tenham vivenciado essa oportunidade. Então, sem dúvida alguma, fazer turismo, trabalhar no turismo, é uma luta constante. Eu sei e imagino o trabalho de vocês, talvez de não ter aceitação, a receptividade do outro lado da linha, como merecem. Cada causa, cada segmento, cada ambiente, cada espaço, seja ele distante ou próximo. Mas turismo é essa jornada, é essa giro no tempo que faz com que nós nos fortaleçamos mais e mais. Turismo, acima de tudo, é uma viagem na natureza, no coração da natureza, de cada espaço, de cada ambiente. E quando a gente determinou, ao assumirmos a nossa gestão, nós prontamente remetemos turismo não apenas estar relegado a uma diretoria, um espaço simples. Nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, conectada assim ao desenvolvimento, para fortalecer, para mostrar que existe e também dar o mínimo de nós para que possamos ter condições e estruturas de fortalecimento. Que tenhamos, Lívia, sem dúvida alguma, muitas conquistas, muitas rotas, muitos destinos, mas acima de tudo esse redescobrimento de coisas fantásticas, da nossa riqueza, da nossa origem, da nossa história. Turismo é muito além do que a gente imagina.
nos traz amizades, famílias, faz o fortalecimento de uma sociedade. E Cachoeira poderia ser muito mais rica do que é, com mais visitantes, com mais turistas. E cabe a nós essa missão de fazer esse crescimento. Eu, às vezes, brinco com o pessoal, queria eu criar uma mini Torre Eiffel em Cachoeira. Todo mundo está criando Cristo. Não sei o que a gente precisa fazer. Nos digam, vamos lutar, vamos... os alunos sonhadores, abnegados, esse prefeito é louco. Não sei. Mas a gente está aqui para buscar o nosso espaço. A genialidade da gente depende de nós mesmos. Eu falei em uma das reuniões do Conselho Municipal de Turismo que a cidade de Guaporé, por exemplo, há 40 anos atrás, não tinha ligação asfáltica. Não ia chegar nunca asfalto lá. Aí um louco disse, eu vou criar um autódromo aqui, em Guaporé. E graças ao invento dele, à determinação de criar o autódromo, o Estado teve que levar o asfalto para aquela cidade. Então, o tamanho dos nossos desafios é que fazem as conquistas e os resultados surgirem ao longo do tempo. Parabéns, viva o Meu Pago, viva o empreendimento de cada um de vocês, viva a luta de todos que se somam para fazer uma Cachoeira do Sul pujante, forte, de conquistas, de boas histórias. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o Marion Araújo, presidente do Conselho Municipal de Turismo. Vendo o depoimento de vocês aqui que são empreendedores, empreender hoje não é fácil, né? Em qualquer setor. Mas vocês têm um grande apoio. Por ter Cachoeira, né? Conforme eu já falei, no Plano Municipal de Turismo, nós temos muitas riquezas aqui, cultural. E vocês também têm a UERGS, né? Que tem os alunos aqui, tem muito conhecimento que pode auxiliar vocês. Tem um apoio da Prefeitura, tem o apoio das entidades, tem o apoio do Sicredi hoje que está apoiando aqui. Então, vocês, assim, depende de vocês e quiser contar com o apoio lá, tanto da CDL como do Conselho de Turismo, vocês estão sempre de portas abertas lá para levar esse conhecimento, né, prefeito? E colocar que o Conselho é justamente para isso. Talvez buscar as nossas riquezas, que Cachoeira tem de diferencial. Às vezes não é só uma estátua, mas pode ser alguma outro atrativo que a Cachoeira já tem, né? Como a Bela, que só ela, né? Que tem um pessoal que fala muito de atrativos hoje, que muitos cachoeirenses às vezes não conhecem, né? E vale de nós estar apresentando isso para o povo cachoeirense para ter esse amor, esse pertencimento para a cidade, falar bem da cidade, né? E eu acho que é isso que precisa, né? Nós estamos desenvolvendo lá através de um site também para também divulgando esses atrativos, mas eu acho que é isso. Eu quero colocar para vocês assim, ó, não desistam. Vai acontecer alguns percalços, mas esse percalço serve o quê? Para um ponto para vocês cada vez mais ter sucesso no empreendimento de vocês. Unam, coloco o conselho através do conselho à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado. Quando a gente fala em inovação, a gente fala em tríplice hélice. Poder público, sociedade civil e também academia. Vamos ouvir agora o professor Binda pela UERGS. Eu quero agradecer a todos, né, que contribuíram para cada parte que compõe hoje. Desde o emblema aqui não foi assim, ó, surgiu do nada, né? Meu Pago, cada figura dessas foi passado por mãos, por olhos que fizeram acontecer. E agora a gente está vestindo a camiseta, o emblema no peito, apoio nas costas, mas vamos precisar de muito mais apoio, muito mais dinâmica de acolhida, principalmente para
o acolhimento de hotelaria, por exemplo, né? E nós temos que acolher também o desafio de ter, de repente, uma fazenda rural, né, que acolha gente que queira realmente vivenciar o agro de um dia inteiro, um fim de semana inteiro, né? Então, é o campo, como diz o slogan, né, da feira, é o campo que está em evolução. Então, vocês estão evoluídos já, participando do roteiro, mas a evolução continua, apenas nascemos. Muito obrigado. Só um pouquinho, bem ligeiro. Tenha bondade. Uma coisa que a gente planeja muito em falar, quando está sentado ali, mas quando chega aqui esquece. Uma grande importância do nenê ter nascido é a dedicação, o amor da UERGS. Das pessoas, do professor aqui, porque não é todo mundo que quer dedicar seus tempos, seu diretor, na vida de outras pessoas, né? E a UERGS dedicou para nós muito amor. E um exemplo de muito amor do professor, dos alunos. Eu tenho um problema grave numas árvores lá, que uma larva está matando, e o professor ia com as alunas tratar esse problema lá. Isso é amor, gente. Isso é incentivo. Isso faz com que as pessoas criem coragem e continuem. Tá? Muito obrigada, desculpe. Lembrando sempre do apoio da Sicredi, na pessoa do Paulo Alex Falcão, que infelizmente precisou nos deixar nesse momento, pelo apoio incondicional a esse projeto. Mas, como foi dito aqui, o Meu Pago ele surgiu de várias discussões, várias pesquisas. Eu trago um pouco da história. Meu Pago, de Moacir da Cunha Rezende, é o hino oficial de Cachoeira do Sul. A canção Meu Pago é uma das mais importantes expressões culturais e identitárias de Cachoeira do Sul, composta por Moacir da Cunha Rezende, tradicionalista, escritor e ex-prefeito do município. A música foi oficializada como hino municipal pela Lei 1927, de 21 de setembro de 1982. O autor da obra, Moacir da Cunha Rezende, também é conhecido pelo pseudônimo Índio Velho. Teve forte atuação no tradicionalismo gaúcho e na vida política e cultural cachoeirense. Além de prefeito municipal, escrevia sobre regionalismo e cultura gaúcha, no Jornal do Povo. Sua obra musical tornou-se símbolo do sentimento e pertencimento ao Rio Grande do Sul e especialmente à Cachoeira do Sul. A música ganhou notoriedade regional por sua forte ligação com os valores do homem do campo, da tradição gaúcha e da paisagem pampiana. Com o passar dos anos, Meu Pago passou a representar afetivamente, o município, sendo adotada oficialmente como hino em 1982. A canção extrapolou os limites municipais e foi interpretada por artistas e grupos tradicionalistas de destaque no Rio Grande do Sul, como os serranos, por exemplo. A temática e significado, o Meu Pago exalta o amor à terra natal, a identidade gaúcha, os costumes campeiros, a simplicidade da vida do campo, a música regional, o orgulho do Rio Grande do Sul. A letra utiliza imagens típicas do universo tradicionalista, como o cavalo, o pingo, os pampas, a gaita e a viola, o galpão, a convivência comunitária. Estes elementos reforçam o entendimento de pertencimento cultural e emocional do povo gaúcho ao seu pago, expressão regional usada para designar a terra natal ou lugar de origem. Como importância cultural, a canção tornou-se patrimônio afetivo de Cachoeira do Sul, sendo executada em cerimônias oficiais, eventos cívicos, festividades tradicionalistas, homenagens culturais e celebrações do município. Além disso, Meu Pago representa o elo entre as gerações de cachoeirenses, mantendo viva a memória cultural e o orgulho regional. Em 2020 e novamente em 2024,
novas versões em homenagens à música foram produzidas por artistas locais, reforçando o seu papel simbólico para a nossa comunidade. Eu convido então o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo para fazer o lançamento oficial do roteiro turístico Meu Pago. Nos verdes pampas do meu Rio Grande, tudo é beleza. Já que ela é a mãe da criança, vem pra cá, mãe da criança. Não vai me deixar sozinho nessa. E a noite desce toda estrelada, e então é lindo ver-se a Então, declaramos oficialmente. Mãos dadas. Mafalda, pode ficar onde é que tu tá. Quem não ama o Rio Grande Deixar a Lívia, vai. desconhece o que é viver. Então, Cachoeira do Sul, colaboradores, amigos, família, declaramos oficialmente lançado o roteiro de turismo rural Meu Pago. E a noite desce toda estrelada, e então é lindo ver-se a guapa gauchada de viola e gaita. Muito obrigado pela presença de todos. Venho vindo das Campinas, desse Rio Grande de Deus. Venho atrás do teu carinho, do meigo sorriso teu. Mal desponta o sol dourado, saio a trote pela estrada. O meu pingo é bem ligeiro, não me abate a caminhada.